Morrison estacionou próximo à entrada, e enquanto ele verificava os danos menores causados pela tempestade ao veículo, eu decidi explorar aquele lugar abandonado. Talvez fosse a curiosidade, talvez fosse algum impulso inexplicável, mas senti-me compelido a entrar naquela taverna como se uma força sobrenatural me atraísse para seu interior sombrio. A porta rangeu terrivelmente ao ser aberta, revelando um ambiente que parecia congelado no tempo. Móveis cobertos por poeira, teias de aranha ornamentando cada canto e um cheiro de mofo que impregnava o ar parado. Mas havia algo mais, algo que meus sentidos treinados para os negócios detectaram imediatamente. O lugar não estava completamente abandonado. Uma brasa ainda queimava na lareira, lançando sombras dançantes pelas paredes escuras. E foi naquelas sombras que eu o vi pela primeira vez. No início, pensei que fosse uma criança perdida na tempestade. Uma figura pequena, não maior que um menino de 8 anos, estava sentada numa cadeira próxima ao fogo. Mas quando meus olhos se ajustaram à penumbra, percebi que se tratava de algo completamente diferente de qualquer coisa que eu já havia visto. Ele não era humano. Sua pele tinha uma tonalidade esverdeada, como se fosse feita de musgo antigo, e seus olhos, esses olhos, brilhavam com uma inteligência milenar que parecia enxergar diretamente através da minha alma. Orelhas pontiagudas emergiam de uma cabeleira selvagem, e suas mãos, embora pequenas, possuíam dedos longos e ágeis que tamborilavam numa mesa de madeira com um ritmo hipnótico. "Aldrich Ravencroft", disse ele, e sua voz soou como o sussurro do vento através de folhas secas. "Eu estava esperando por você." Por longos momentos permaneci imóvel na entrada da taverna, minha mente lutando para processar aquela impossibilidade. Todos os meus anos de educação refinada, toda a minha experiência lidando com as realidades práticas dos negócios, tudo conspirava para me convencer de que aquilo era uma alucinação, um produto do estresse e da exaustão acumulados ao longo de décadas de trabalho incessante. Mas a criatura continuava lá, real e tangível, observando-me com aqueles olhos ancestrais que pareciam conter a sabedoria de 1000 anos de existência. "Você não está surpreso", comentou ele, inclinando a cabeça num gesto quase divertido. "Os humanos costumam gritar ou fugir quando me veem pela primeira vez, mas você está calculando." E ele estava certo. Mesmo diante daquela impossibilidade, minha mente de homem de negócios estava trabalhando, avaliando a situação, procurando entender que tipo de oportunidade ou ameaça aquela criatura poderia representar. "O que você é?", perguntei finalmente, surpreso com a firmeza da minha própria voz. "Eu sou o que vocês humanos chamam de duende", respondeu ele, levantando-se da cadeira com movimentos graciosos que lembravam um felino. Meu nome verdadeiro seria impossível para sua língua pronunciar, mas você pode me chamar de Finnegan. Eu sou o guardião de certos tesouros que têm permanecido ocultos nesta região há séculos. Tesouros, repeti, e senti meu coração acelerar involuntariamente. Mesmo diante do sobrenatural, minha natureza capitalista se manifestava. Finnegan sorriu, revelando dentes pequenos e afiados como os de um predador. "Sim, Sr. Ravencroft. Tesouros além da imaginação humana. Ouro que nunca perde o brilho. Pedras preciosas que capturam a luz das estrelas. Artefatos de valor incalculável. Mas há um preço a ser pago por tal riqueza." "Sempre há", respondi avançando alguns passos em direção ao fogo. "Qual é o seu?" Durante as próximas horas, enquanto a tempestade continuava a rugir do lado de fora, Finnegan me contou uma história que desafiava toda a lógica conhecida. Ele era, segundo suas palavras, o último de uma antiga linhagem de guardiões que protegia tesouros acumulados ao longo de milênios. Esses tesouros não eram apenas riquezas materiais, mas objetos imbuídos de poder, artefatos que podiam conceder a seus possuidores capacidades que transcendiam as limitações humanas normais. "Por que me contar isso?", perguntei, minha desconfiança natural despertando.
Por que a mim? Porque você é exatamente o tipo de homem que eu procuro, respondeu Finnegan, seus olhos brilhando com uma luz maliciosa. Ambicioso, implacável, disposto a fazer qualquer coisa para aumentar seu poder. E por que, meu caro Aldrich, você está morrendo? Essas últimas palavras me atingiram como um raio. Eu não havia contado a ninguém sobre os resultados dos meus exames médicos mais recentes, sobre o diagnóstico sombrio que meu médico particular havia me dado apenas uma semana antes. Um câncer agressivo, com prognóstico reservado. 6 meses de vida, talvez 1 ano se eu fosse afortunado. Como você sabe disso? Murmurei, sentindo pela primeira vez em décadas o gelo do medo percorrer minhas veias. Nós, duendes, temos nossa maneira de saber certas coisas, disse ele com um sorriso enigmático. E é exatamente por isso que você é o candidato perfeito para o meu propósito. Finnegan então me propôs um acordo que soava como algo saído de um conto de fadas sombrio. Ele me concederia acesso aos seus tesouros, riquezas suficientes para multiplicar minha fortuna várias vezes. E mais importante ainda, me daria algo que nenhum dinheiro poderia comprar: mais tempo de vida, décadas adicionais para desfrutar de minha riqueza ampliada. E qual seria o preço? Perguntei, embora uma parte de mim já soubesse que não importava qual fosse a resposta.